5 pessoas foram presas. Extorsão e sequestro, zona leste aqui de Porto Alegre. Presta atenção nessas imagens. É o momento que a vítima está chegando ao mercado. Os bandidos encostam o carro atrás, vão para cima dele, todo mundo encapuzado, todo mundo vestido de preto. Ele é tirado do veículo, colocado no carro dos criminosos e levado para um cativeiro. Como a polícia ficou sabendo dessa história, como foi a investigação? Eles estavam cobrando milhões para liberar. Daiane Daletese tem todos os detalhes para a gente. Está aqui comigo na tela do Balanço Geral. Ah, ela não está me ouvindo ainda, então já vamos ajustar o contato com a Daiane Daletese aqui. Aqui o cativeiro, pessoal, ó. Olha o cativeiro. Estão vendo? 2 dias essa vítima ficou nesse local. 2 intermináveis dias. Horas que não passam, momentos de tensão. A pessoa não sabe o que vai acontecer com ela. Daiane Daletese traz mais informações para a gente. Boa tarde. Oi, Samuel, boa tarde para ti, para todo mundo que está ligadinho aqui no Balanço. Olha, esse sequestro aconteceu aqui em Porto Alegre, então, no sábado. A vítima hoje, graças ao trabalho, o grande trabalho da polícia, está sã e salva. Mas muita coisa aconteceu até que o crime fosse descoberto, na verdade, né? Os sequestradores fossem descobertos. E olha, tem uma novidade para te contar. O sequestrado conhecia os sequestradores, pelo menos alguns deles, e ficou impressionado com o que aconteceu. Não eram amigos, mas eram conhecidos. Mas quem vai contar melhor essa história é a delegada Isadora Galian, que já está aqui com a gente. Delegada, primeiro parabéns pelo trabalho, né, de todos vocês aqui na polícia, que descobriram esse cativeiro. Bom, tudo começa com aquela imagem que a gente tem, né, do carro cercando. Então, o carro da vítima, um funcionário desce, fica no chão e esse homem é levado. Ele tem 28 anos. A partir dali, o que você sabe e o que aconteceu depois daquele sábado? Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos. Boa tarde, delegada. Nós tivemos conhecimento na manhã de sábado de uma possível extorsão mediante sequestro que teria acontecido no bairro Partenon. De acordo com aquelas informações preliminares, a vítima teria sido arrebatada por 4 criminosos armados a bordo de um Palio branco e teria desaparecido. Na sequência, iniciaram os contatos telefônicos com os seus familiares, exigindo o pagamento inicialmente de R$1 milhão, R$1,5 milhão. Ligaram imediatamente, né, seus familiares que ali estavam no local para a polícia. Então a Brigada Militar foi a primeira a chegar no local, a isolar o local de crime. E tão logo o sobreaviso foi acionado, a nossa delegacia assumiu essa ocorrência policial. Então a gente iniciou ali as diligências investigativas, né, que durou ao longo de pelo menos 12 horas ininterruptas no sábado, e a gente conseguiu identificar quem seriam esses suspeitos do crime. Então, no momento houve primeiro a atividade de inteligência, com troca de informações com outros órgãos policiais, e aí no final da tarde a gente resolveu ir para campo e efetivamente conseguir buscar esses suspeitos do crime. Então foram feitas 2 prisões em flagrante aqui em Porto Alegre, num condomínio no Jardim Carvalho. Lá, um dos criminosos, tão logo a gente chegou, já estava portando um revólver municiado. Depois, nas buscas, a gente conseguiu encontrar mais 2 armas de fogo, todas elas utilizadas no crime, porque várias imagens dessa vítima em cativeiro, com arma na cabeça, foram mandadas para a família. Então, a gente conseguiu comparar, efetivamente foram aquelas armas de fogo. Outra equipe, por sua vez, efetuou uma prisão também do responsável por receber esses valores na cidade de Alvorada. Durante essas diligências também foi presa uma pessoa na atividade de monitoramento, uma pessoa por tráfico de drogas, e na sequência a gente conseguiu localizar esse cativeiro. Então esse cativeiro foi estourado ali pela primeira delegacia de roubos, junto com a delegacia de repressão às organizações criminosas aqui também do DEIC. Essa vítima, ela estava amarrada, seus pés e braços amarrados com lacre, né? Encapuzada, ficou ali, disse que permaneceu ali às 12 horas sendo agredida, sofrendo ameaças, e nesse local foram encontrados 2 criminosos, um homem e uma mulher, que estariam guarnecendo esse cativeiro. Eles também foram presos em flagrante. Imediatamente a gente finalizou ali algumas outras diligências pendentes e trouxemos todos aqui para a sede do DEIC. A gente sabe que existem mais pessoas envolvidas nesse crime. Esse crime ele foi premeditado. A gente sabe que houve uma atividade de monitoramento desses criminosos a essa vítima, que é filha de um dono de um mercado. Então eles achavam que ela tinha um valor
muito alto para oferecer e acharam um bom negócio praticar uma extorsão mediante sequestro, mas numa atividade rápida ali, tanto da inteligência quanto da parte operacional da delegacia. A gente conseguiu prender 6 criminosos em flagrante, 5 deles por extorsão mediante sequestro, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e, o mais importante, que era trazer essa vítima em segurança de volta para sua família. Delegada, tirando aquele por tráfico de drogas que foi preso, né? Os outros 5, qual a relação deles ou alguns deles com a vítima? 2 desses primeiros criminosos, dessas prisões que a gente fez aqui em Porto Alegre, que seriam os responsáveis pelo arrebatamento da vítima, eles eram conhecidos da vítima, eles moram inclusive no mesmo bairro. Então a vítima efetivamente ficou muito estarrecida, não eram amigos, mas ficou absolutamente estarrecida quando teve conhecimento de quem seriam esses autores. Importante também, depois de algumas prisões que a gente conseguiu fazer, aportou na Secretaria de Segurança Pública denúncia anônima dizendo quem seriam esses sequestradores e batia com todas as informações nossas, né? Então a gente deixa aqui um recado importante. Então logo chegue ao conhecimento se a pessoa sabe quem efetivamente praticou qualquer crime, não um crime de sequestro que é da nossa atribuição, que façam contato com os órgãos policiais, órgãos de denúncia anônima, porque isso nos ajuda demais para que a gente consiga chegar e, nesse caso, né, trazer a vítima em segurança. Então, fica aqui meu agradecimento à pessoa que fez essa denúncia anônima, corroborando a prisão que a gente já tinha feito pelos nossos levantamentos de inteligência, e os nossos canais seguem abertos para quem tiver outras informações, né, referentes a esse fato ou qualquer outro. Todas essas informações chegam na delegacia, são apuradas e são de importante, assim, valia para a nossa investigação. Nós temos um vídeo que mostra o reencontro, né, desse homem com a sua família ali. Claro que a gente não está mostrando o rosto dele, mas como que ele chega na delegacia depois para prestar o depoimento? Porque ele apanhou bastante nesse cativeiro, não comeu. E ele a todo momento fazia o quê? Fotos e vídeos para mandar para a família pedindo dinheiro. Começaram com R$1 milhão, aí foram negociando. Isso, né? Começou com um valor muito alto, depois eles baixaram, né? Quiseram R$100 mil. Eu acho que a ideia hoje, com essa facilidade do Pix, então a gente tem visto crimes não só de extorsão mediante sequestro dessa natureza, né? Inclusive estelionatos, outros crimes patrimoniais, porque eles entendem que ali a facilidade dessa transferência acaba atraindo a criminalidade. Só que o Pix, ele tem as suas limitações, nem todo mundo consegue fazer essas transferências, mas imediatamente a gente já retirou ele do cativeiro, já prestou os primeiros atendimentos e já trouxe ele aqui para a sede do DEIC. Ele estava bastante abalado, mas muito emocionado pela atuação, né? Então a pessoa que está naquela condição, ela não imagina que o final vai ser feliz, mas é o que eu disse para a mãe dele, que provavelmente está nos assistindo, para confiar na Polícia Civil, que essa seria uma missão nossa e que a gente traria ele de volta. A gente sabe da responsabilidade do nosso trabalho e a gente fica muito feliz de mais um final feliz, né? E esses criminosos têm antecedentes criminais já? Grande parte deles não tem antecedentes criminais, né? Então foi até uma surpresa. Alguns têm passagens pela polícia por tráfico de drogas, algumas apreensões que nós fizemos das balaclavas, de máquina de contar dinheiro, ali nos leva a crer que um deles já foi preso por tráfico de drogas, mas grande parte deles não tem grandes antecedentes criminais, o que chama a atenção da polícia. Mas é o que eu digo, o fato do criminoso ele não ter uma passagem policial não significa que ele não pratica muitos crimes, significa que ele não foi pego ainda, né? E aí foi representada ali pela prisão preventiva de todos eles, e os 5 permanecem presos pela gravidade do delito, pela forma, pelas agressões e pela gravidade do delito em si, do crime que foi perpetrado ali pela vítima, que ficou 12 horas em cativeiro. O judiciário, o MP e o judiciário entenderam que essa segregação cautelar era necessária, então eles estão presos à disposição da justiça e nosso trabalho não se encerra por aqui. Nós seguimos investigando porque nós não vamos parar enquanto não pegarmos todos os envolvidos. E vocês acreditam que realmente há mais envolvidos? Porque tiveram aqueles que pegaram ele lá na frente do supermercado, outros que negociaram, cada um teve seu papel dentro desse grupo criminoso, né? Sim, não, a gente tem absoluta certeza que tem
tem mais envolvidos. A Polícia Civil já tem a ciência de quem são essas pessoas. Ainda assim, nossos canais de denúncia anônima seguem abertos para quem tiver mais informações. Mas a gente quer saber, a gente vai atrás e vai responsabilizar todos eles. E eu digo, não é só quem arrebatou a vítima que vai responder por esse crime. Então, quem auxiliou materialmente, emprestou o veículo, escondeu o veículo, forneceu o cativeiro, fez a segurança, comprou alimentos, recebeu esses valores, fez transferência desses valores. Então, todas essas pessoas respondem pela extorsão mediante sequestro de acordo ali com a sua participação. Que belo trabalho da polícia, né, delegada? Parabéns mesmo. Eu sei que tem muita gente envolvida nisso tudo, não é só quem abre lá o cativeiro, quem encontra também, mas toda a inteligência por trás disso, que vai atrás das informações. E essa vítima, então, agora está bem, né? É o filho do dono desse mercadinho, onde ele estava chegando ali para trabalhar com um funcionário. O funcionário, ele acaba deitando no chão, inclusive. Ele não foi levado. Então, realmente, como esses criminosos conheciam esse proprietário, né, quiseram levar justamente para ver se tiravam algum dinheiro, mas era um mercadinho, né? O pessoal não tinha, começaram R$1,5 milhão de reais, 1 milhão, acabaram 100 mil. Não tinha esse dinheiro, mas na verdade, né, a questão não é nem ter o dinheiro, a questão de que tem que avisar a polícia para que não seja pago nada, para que a polícia pegue dentro daquele tempo, né, necessário, encontre aqueles criminosos. Foram 12 horas nas mãos dos criminosos, mas o final foi feliz, né? Acabou voltando para casa com a sua família, nenhum dinheiro, então foi entregue para esses criminosos, porque a gente não pode admitir esse tipo de crime, né? E olha, conhecidos já estavam monitorando, infelizmente, essa vítima há bastante tempo, Samuel. Deixa eu fazer uma correção aqui que a Day e a delegada esclareceram. Eu falei 2 dias, são 12 horas nas mãos desses criminosos, que não diminuem em nada a dor, o sentimento de, sei lá, frustração, medo, angústia que essa pessoa passou nas mãos desses covardes. Ô, Daiane, pede para a delegada explicar para a gente como é a chegada nesse cativeiro. Não sei se ela pode revelar onde é o cativeiro, mas como é a chegada num local como esse? Tem alguém lá sendo privado de liberdade, pode ter pessoas armadas, a vida da vítima está em jogo também, né? Então, como que a polícia chega num local como esse? Samuel pergunta como que é a chegada de vocês num cativeiro. A gente já acompanhou várias operações policiais e sabe que tem aquele resguardo, né? Tem todo, porque a gente não sabe quem está lá dentro e tem a vítima também, né? Então vocês têm que ter muito cuidado. Esse cativeiro ficava em Viamão, uma casa que a gente tem as imagens, uma casa horrível, né? Sim, era uma casa abandonada. Na verdade, é uma ação muito cautelosa e muito minuciosa, porque exige uma responsabilidade muito grande dos policiais que ingressam nessa residência, né, nessa situação. Então, aproveito e deixo aqui meu agradecimento à equipe da Delegacia de Roubos, toda a equipe, a nossa equipe e a Delegacia de Combate às Organizações Criminosas aqui do DEIC, porque não é para qualquer um, né? Então, é uma ação extremamente delicada. Era uma casa abandonada, mas ela estava à frente dela, estava com a porta aberta, enfim. Foi uma ação sensível. A gente conseguiu ver que, no monitoramento, que a vítima estaria em um desses cômodos. Então, foi feito um ingresso bem cauteloso ali dessa residência. Então, e logo depois, esses suspeitos que estariam fazendo a segurança dessa vítima correram, mas conseguiram ser alcançados pelos policiais. É efetivamente uma ação complexa demais, uma responsabilidade demais, que a gente tem essa obrigação de trazer essa vítima de volta, mas graças a Deus, né, deu tudo certo e essa vítima já está aí de volta com a sua família. Que bom, né? Então o cativeiro ficava em Viamão, Samuel, ali na região metropolitana. Tiraram ele de Porto Alegre e levaram ele para Viamão, mas a quadrilha estava espalhada ali, Alvorada, Porto Alegre, Viamão. Cada um fazia alguma coisa, mas o cativeiro em si, ele passou as 12 horas lá em Viamão, nessa casa horrível. Na casa tinha 2 pessoas fazendo a segurança para que ninguém se aproximasse e para que a vítima não conseguisse fugir, né? E os demais? Isso, esse homem e essa mulher. Apenas os 2 estavam nessa casa, né, do cativeiro. Sim, fazendo a segurança no momento da chegada da equipe policial, só esses 2. Os demais que foram responsáveis ali pelo arrebatamento da vítima não se encontravam, mas já tinham sido presos aqui em Porto Alegre, no condomínio, no Jardim Carvalho. Então, eles estavam saindo do condomínio e a nossa equipe já estava aguardando e já fez essa prisão e ali conseguiu as 3 armas de fogo. Então, eles, parte da quadrilha achava que não... estar ali no cativeiro não seria pego, mas o nosso trabalho de inteligência é muito bom e eu digo, praticar a extorsão mediante sequestro no estado do Rio Grande do Sul não é efetivamente um bom negócio.
Tá aí o recado do delegado para todo mundo, ó. Já sabe o que vai acontecer. O final dessa história já sabe que a polícia vai atrás. Então, aqueles 3 que estavam ali no carro, Samuel, não estavam no cativeiro. Eles até estavam usando balaclava para não ser reconhecidos, sim, mas não adianta, né? A polícia acaba encontrando de alguma maneira ou outra, não é? Vai pensando que, não mostrei o rosto, não. A polícia acaba descobrindo o nome, endereço e como foi dessa vez, né? Deu tudo certo. Muito bem, parabéns, delegada Galhães e toda a equipe dela, né, do DEIC, que trabalharam muito para conseguir esse resultado. É gratificante qualquer trabalho da polícia que traga algum resultado, qualquer desvendar um homicídio, um assalto a banco, saber quem roubou, quem atacou. Mas, assim, a impressão que eu tenho, viu, Day? A impressão que eu tenho é que quando tu devolve um familiar para alguém, deve ser das coisas mais gratificantes do trabalho policial, né? Tu colocar de volta a pessoa com a família dela, a pessoa que foi retirada por covardes, olha, tem que ser muito, muito gratificante, né? Então, parabéns, nosso reconhecimento pelo trabalho da nossa Polícia Civil, pelo trabalho do DEIC que vocês fizeram, é sensacional, é bonito demais. Parabéns.